é o seguinte, é uma polêmica que está se formando, vamos dizer assim, até dentro do pessoal que é defensor do futebol tal como a gente gosta, que é o seguinte, quando vai ter a convocação da seleção brasileira, como é o caso dessa próxima sexta-feira, a seleção vai ser convocada aí para as eliminatórias da Copa, existe com base numa pressão que está vindo de fora, uma uma pressão para que os jogadores não sejam convocados e uma resistência, até mesmo briga aí, que se o pessoal for convocado, não deveria ir jogar pela seleção brasileira, porque o clube vai jogar Libertadores, etc, etc, etc. Na minha época, eu assim, como torcedor, achava o máximo quando tinha um, dois, três jogadores do meu time na seleção brasileira. Aparentemente, as coisas estão mudando. Quando isso acontece, tem uma onda assim de pessoal revoltado que o Tite chamou fulano, que não deveria ser assim. Aí os clubes fazem protesto. A gente viu tudo que aconteceu nas Olimpíadas, com o Pedro do Flamengo, com tá aí, tem até um post aí do, acho que é Mauro César, que fala que ele é contra, na verdade, que isso aconteça. Eu não sei o que eles esperam que vai acontecer. Se a seleção for jogar, o que vai acontecer? Vai parar o mundo? Qual que é a ideia? Mas, enfim, tem uma campanha contra a seleção brasileira de que os jogadores simplesmente não devem jogar pela seleção, mas pelos clubes e só. Neymar foi barrado das Olimpíadas pelo PSG, Flamengo barrou o Pedro, e outros casos tantos aconteceram nas últimas convocações. Então, queria debater um pouco isso daí, porque, ao que me parece, é assim, a seleção, ela... Até o nome é engraçado. O cara foi convocado. Não é um convite para a seleção brasileira, é uma convocação, entendeu? E também não sei que jogador é esse que não gosta de jogar com a seleção brasileira, mas me parece que é uma política vinda aí para variar, dos europeus, do futebol europeu, que iniciaram isso daí ao não ceder jogadores para as respectivas seleções em favor da Champions League e outros campeonatos europeus. Vamos lá, tá aí. O pessoal está revoltado. Não deve convocar o Gabigol para a seleção, não deve tirar fulano de tal time, porque tem jogo na semana. Não pode. Eu queria comentar esse assunto, começando por que você falou desse jornalista, né? Esse Mauro César. Onde esse cara tá, você já pode saber que tem palhaçada, mutreta, esquemas dessa política de futebol moderno. O cara nunca jogou bola, mas ele é o que está mais envolvido em todas as matérias para criticar o futebol brasileiro, né? Ele se passa como flamenguista. É bom a gente mapear jornalistas, né, que defendem essa política aí, toda a sacanagem que tem contra a seleção brasileira, contra o técnico brasileiro, campanha em favor de clube empresa. Esse Mauro César tá. Pode mapear aí que vocês vão encontrar ele. E o pessoal da imprensa dá maior cartaz para ele, é um idiota. Segundo que, se não bastasse, né, as críticas e a sabotagem ao futebol brasileiro pela imprensa nacional, agora eles estão com uma nova forma de ataque, né? O jogador já não pode mais ir para a seleção, que é um negocinho absurdo, como você disse, né? Em todo país, em todo mundo, né? Até nos times da Europa, onde os jogadores custam muito caro para o clube, não tem essa tentativa de impedir que o jogador vá servir a sua seleção em algum tipo de disputa, né? Então, nós estamos agora numa nova modalidade de ataque à seleção brasileira, que é essa, de que você não pode nem mais convocar o jogador. E até porque mostra a sacanagem, porque, como você disse também, mesmo os jogadores gostam de jogar na seleção brasileira, né? E isso valoriza muito o passe do jogador, né? Todo clube ou até empresário que administra aí o nome do jogador, né?
para vender para algum mercado aí do futebol, gostaria que o jogador tivesse no currículo uma passagem pela seleção e até um campeonato. Né? Você veja esses jogadores que foram agora para Olimpíadas e ganharam a medalha de ouro, eles estão voltando aí com maior prestígio. Pode crer que o passe de todos esses jogadores aumentaram aí em 4, 5 vezes. Então, por que o clube não gostaria? Por exemplo, se o Pedro tivesse na seleção olímpica, coisa que o Flamengo impediu do Pedro ir, imagine quanto que ele não seria valorizado, né? O jogador que jogou no lugar dele, o Matheus, o jogador que está na Alemanha já, né? Matheus Cunha. Esse jogador aí ganhou um prestígio enorme. Imagine o Pedro, que o Pedro era titular. Ele é melhor do que o Matheus. Então, mostra toda a sacanagem. Só demonstra o que a gente vem falando, né? De que há um ataque feroz contra a seleção brasileira por todos os francos, né? E o Tite tá aí, balançando. O pessoal tá louco para cortar o pescoço do Tite. Mas é isso. Luca, comentar? Ah, sim. Não, só comentar que é uma venda casada da empresa, da imprensa, né? Que é assim, ó, não pode ceder o jogador para a seleção, não pode liberar o jogador para a seleção, e aí quando a seleção vai mal, eles vão aproveitar para descer o cacete, né? Acho que os caras estavam esperando que acontecesse uma coisa assim na Olimpíada, né? E quase aconteceu, né? Porque o pessoal perdeu gol pra caramba ali, né? Se o Pedro fosse, não só ele ia ser valorizado, como ia ter muito mais bola na rede, né? Porque o Brasil chegou com muita facilidade no gol e tal. Então eu vejo sempre essas duas coisas, assim. Primeiro o pessoal fica falando, ó, não pode liberar, vai prejudicar o clube, e aí pega uns torcedores, né? Apela pro pessoal que está preocupado ali com a situação momentânea de um clube, para tentar fazer o jogador pressionar o clube para ele contra a liberação do jogador. Que é uma coisa absurda, né? Seleção brasileira, né? Tipo, se o cara tivesse ali em qualquer outro país onde o esporte fosse menos importante, já seria uma baita de uma honra você representar o seu país. E não é qualquer país, não é qualquer camisa, né? Então o pessoal faz essas duas coisas aí. Só um comentário sobre esse Mauro César aí, você falou que nunca jogou uma bola. Teve um episódio aí meio bizonho que ele tava transmitindo um jogo e ele fazendo comentário, e aí o narrador teve alguma situação que o narrador não podia falar, ele ficou sem acesso ao microfone e ele teve que narrar um gol. É uma coisa assim, transmite, o cara não gosta de futebol. Ele falou assim, ó, e foi lá, chutou e gol. É uma coisa assim, sem emoção. Um cara que não gosta de futebol, mas adora falar besteira e tem cartaz, né? Exatamente.